The Legend of Zelda Ocarina of Time, um dos melhores jogos já feitos. Até hoje tem jogos que reaproveitam mecânicas de The Legend of Zelda Ocarina of Time. E eu vou falar sobre a história, os templos e os sábios e todo o jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time. Realmente ele foi planejado para ser lançado por Nintendo 64 Disk Drive, que era um drive de disco que aumentava as capacidades do console para ele conseguir rodar jogos mais detalhados. Mas pelo fracasso do Disk System, eles não conseguiram lançar pro Disk System, então tiveram que lançar uma fita Nintendo 64. A gente oficial do Ocarina of Time foi lançado em 1998, mas teve sua produção iniciada em 1994 junto com Super Mario 64. Ok, vamos começar pela história de Ocarina of Time. A história de The Legend of Zelda Ocarina of Time é contada no livro The Legend of Zelda Hyrule Story, ou História de Hyrule. O jogador controla o herói Link na Terra Fantástica de Hyrule, uma aventura para impedir Ganondorf, o rei da tribo Gerudo, obter a Triforce, uma relíquia sagrada que concede todos os desejos para o portador. Link viaja através de 7 templos para conseguir despertar os 7 sábios, os quais têm poderes para selar Ganondorf. 7 sábios esses que são Saria, a deusa do Templo da Floresta, localizado em Lost Woods. Darunia, do Templo do Fogo, localizado em Goron City, ou Cidade dos Goron. Ruto, a Princesa Zora, do Templo da Água, localizado em Lake Hylian, ou em Zora's Domain. Impa, uma sheikah do Templo das Sombras, ou Shadow Temple, localizado em Kakariko Village. Naboro, deusa do Templo do Espírito, localizado em Gerudo's Fortress. Cada um desses sábios te dá um medalhão. Nauru te entrega o medalhão da luz. Saria te dá o medalhão da floresta. Darunia, um medalhão do fogo. Ruto, o medalhão da água. Impa, o medalhão das sombras. E Naboro, o medalhão do espírito. Cada um desses templos tem puzzles, inimigos diferenciados e cada um tem um boss temático do templo. The Legend of Zelda Ocarina of Time foi tão revolucionário para a série The Legend of Zelda que foi ele que fez as outras 3 linhas do tempo. Pra quem não sabe, The Legend of Zelda, a franquia inteira, tem 3 linhas do tempo, cujos nomes são: o herói é derrotado, o herói triunfa e o herói dos ventos em um novo mundo. Essas 3 linhas do tempo são correspondentes a certos jogos. Aqui o Link é derrotado, a gente vai para Link to the Past, a ressurreição de Ganon, Oracles of Age e Oracles of Season, e Link's Awakening. Quando o herói triunfa, quando o Link ganha de Ganondorf em Ocarina of Time, a gente vai para Majora's Mask e Twilight Princess. Quando o Link vira o herói dos ventos em um novo mundo, a gente vai para Wind Waker, Phantom Hourglasses e Spirit Tracks. O início da série sendo Skyward Sword, The Minish Cap, Four Swords e Ocarina of Time. Depois se inicia as 3 linhas do tempo. E além do cartucho de The Legend of Zelda Ocarina of Time por Nintendo 64, existe a versão Master Quest, lançado para Nintendo GameCube para quem comprou The Wind Waker na pré-venda. Ele é apenas uma versão remasterizada para os gráficos do Nintendo GameCube, com conteúdos adicionais. E ao invés do Water Temple e Forest Temple, era para existir o Ice Temple e o Wild Temple. E os medalhões que eu falei antes eram para dar habilidades diferentes para suas flechas. Mas antes, na beta, era para ser considerado que os medalhões sejam Magic Medalhões, ou os medalhões mágicos, que dariam habilidades diferentes para suas flechas. E na versão final de The Legend of Zelda Ocarina of Time, ficou suas flechas de fogo, gelo e luz. Uma curiosidade da The Legend of Zelda Ocarina of Time é que em algumas partes do castelo de Hyrule é possível enxergar pinturas do jogo Super Mario 64. Bowser, Peach, Luigi, Mario
E há algum tempo foi descoberta a nave de Star Fox 64 no The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ela consegue ser spawnada através de cheats e códigos que você põe no emulador. Ela foi utilizada nos códigos do jogo para ver como iria funcionar bosses que ficavam no ar, como Valvagia. The Legend of Zelda Ocarina of Time, mesmo sendo produzido da mesma época que Super Mario 64, demorou mais para sair, porque ele ficou em segundo plano. Todas as tech demos de jogos de Nintendo 64 eram mais focadas em Super Mario 64 e no Star Fox 64, e não em The Legend of Zelda. A única coisa que eles tinham de The Legend of Zelda naquela época para Nintendo 64 era uma tech demo que era um vídeo bem mal feito, com um link que se assemelhava ao link de The Legend of Zelda 1 e 2, lutando contra um personagem misterioso que não foi utilizado no jogo final. E logo após quando The Legend of Zelda Ocarina of Time foi lançado, todo mundo queria uma expansão ou um jogo novo de The Legend of Zelda para Nintendo 64. Então, depois de The Legend of Zelda Gaiden, que era uma expansão para o Nintendo 64 DD, ou Disk Drive, eles já pensaram em um jogo novo ao invés de uma expansão para o Nintendo 64 Disk Drive. Que o The Legend of Zelda Gaiden iria se tornar The Legend of Zelda Majora's Mask, um jogo completamente diferente que conseguiu ter uma expansão de memória maior que o Ocarina of Time por estar no meio da vida do console e não no início, ao contrário do Ocarina of Time. Mas eu acho que foi isso. Dá like, se inscreve. Eu vou fazer parte 2 sobre o Majora's Mask.